A paz do Senhor esteja com todos. Por favor, pegue a palavra de Deus e abra no primeiro livro do profeta Samuel. Eu quero que você acompanhe a leitura do versículo 11. Eu vou ler, está escrito assim: E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu vou ler novamente, e eu quero que você comece a entender as palavras de uma mulher chamada Ana. Porém, ela fez um voto ao Senhor. A verdade, ela assumiu um compromisso com Deus. Quando disse: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que ela votou, o que ela falou diante de Deus, ela sabia muito bem que jamais ela poderia voltar atrás. Ela poderia retroceder. Eu vou ler novamente a parte final do versículo 11, e eu quero que você repita após a minha leitura. Todos juntos. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você crê que Ana falou isso? Você crê que é a palavra de Deus? Então vamos orar. Coloque a mão sobre o seu coração e peça ao Senhor, pelo seu Espírito, e por meio desta palavra, ministrar as nossas vidas. Pai querido e Deus amado, acabamos de fazer a leitura da tua palavra, ela vai ser pregada. Então vem com teu Espírito, tome as nossas vidas, fala conosco, remove todo obstáculo, retire todo impedimento, e envia a tua palavra, Senhor, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os que podem, dê para o nome do Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Muito bem. Embora muitos conheçam a história desta mulher, cujo nome Ana, aqui no Antigo Testamento, vamos atentar para aquilo que ela fez, aquilo que ela realizou, mediante aquilo que ela havia falado ao Senhor. Na verdade, ela se comprometeu com Deus. Ela assumiu um compromisso no qual ela sabia que jamais podia distorcer, contrariar, ocultar, omitir, porque até então o Senhor estava com a Ana, o Senhor estava contemplando, mas em nenhum momento o Senhor induziu, ou o Senhor deu a Ana uma esperança que ela tivesse filhos. Muito pelo contrário, quando nós lemos a história desta mulher chamada Ana,
Aqui mesmo no capítulo 1 encontramos a palavra dizendo que foi o próprio Senhor que havia cerrado a sua madre. E isso é contraditório à realidade na vida de muitas mulheres. Até porque, quando nós lemos a palavra, está escrito no livro de Deuteronômio, que nós seremos benditos em tudo. No caso, a mulher seria bendita, mas seria bendito também o fruto do vosso ventre. Então perceba que a Ana não estava tendo essa esperança. Ou seja, a Ana, ela não era uma mulher completa e realizada. Porque o que é que faltava para Ana ser uma mulher completa e realizada? Faltava ela ter filhos. Faltava ela gerar, conceber. Quer dizer que ela não era uma mulher completa e realizada pelo simples facto de não gerar, de não conceber. E segundo o entendimento na época, nós chegamos a uma conclusão, pois muitos acreditavam nisso, que a mulher que não desse à luz, que não concebesse, ela era vista e ela era chamada no meio da sociedade como amaldiçoada, por não gerar. E perceba que segundo o costume da época, quando esta mulher, ela se unisse ao seu marido, ela teria que conceber, mas uma vez que ela não concebesse, então isso dava, entre aspas, o direito ao marido, que ele se unisse a uma outra mulher que lhe gerasse filhos. Mas isso é segundo o costume dos homens, e não segundo a lei de Deus. Por isso que nessa história nós encontramos uma história 3. Eucana, marido de Ana, por ela ter a sua madre cerrada, ele vai se unir, ele vai se casar, podemos dizer assim, com uma outra mulher chamada Penina, pelo facto dela gerar. Mas vamos voltar a nossa atenção para a Ana. A Ana, durante anos, ela esteve vivendo em aflição. A aflição era tão grande, mas tão grande, que a sua aflição chegou até a sua alma. Tanto que a palavra diz que ela estava com amargura de alma. Então era algo tão delicado na vida de Ana, que a Ana ela não sabia fazer outra coisa a não ser chorar. Nem apetite a Ana tinha. E Eucana, seu marido, quando olhava para Ana pelos cantos, ele até tentava consolá-la. Ele até tentava resolver aquela situação. Mas por mais que ele tentasse, com todos os seus esforços, com todas as suas ideias, ele não era suficiente. Tanto que ele mesmo chegou a dizer: não sou eu melhor do que 10 filhos. Veja, a Ana, na época, ela tinha tudo que uma mulher no dia de hoje precisa ter, que é um lar, é uma família, é um marido que ama, que cuida, que respeita. Veja que a Ana, ela era uma mulher, podemos dizer, bem-sucedida, pois nada lhe faltava. Mas perceba que o que a incomodava era o fato dela ser estéril. Isso afligia de tal modo, de tal maneira, que a Ana ela não conseguia sequer ter uma perspectiva. Ela não conseguia se enxergar lá na frente concebendo, pois aquela aflição tomou conta de Ana, ao ponto da Ana, todos os anos, ter que subir até o templo, e lá, por uma ordem, segundo a lei, ela ter que sacrificar. Quem fazia isso era Eucana, seu marido, mas ela estava ali presente, acompanhando. Mas aquilo se tornou para ela tão cansativo,
que a Ana já não tinha mais vontade de subir ao templo. Ela já não tinha mais vontade de adorar. Mas houve um dia, daquele ano, que a Ana, ela subiu ao templo diferente. Naquele dia ela foi decidida, porque ela já não aguentava mais. Terminava ano, começava ano, e lá estava a Ana com aquela aflição. E diz a palavra, que a Ana, mesmo com amargura de alma, ela vai orar ao Senhor. E ela chora copiosamente, abundantemente. Naquele dia a Ana estava decidida, descer do templo, sair do templo, mas com uma resposta, não do homem, mas sim de Deus. E aqui no versículo 10 está escrito, ela pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, aqui eu quero colocar um parênteses. A Ana sabia que de nada adiantava ela ficar com amargura de alma. De nada adiantava ela ficar chorando abundantemente. Por que eu estou te falando isso? Porque há pessoas como Ana, que estão passando uma aflição, e acham que por tanto que choram, por tanto que estão sentindo as dores naquela aflição, muitos acham que Deus, Ele tem que se compadecer desta pessoa pela sua dor e pelo seu choro. Me desculpe dizer e ser franco consigo, desde que nós lemos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca, Ele se compadeceu por causa do choro ou da dor de alguém. Ouça, sempre que Deus, Ele mudou a vida, a história de uma pessoa, Deus teve um propósito nisso. Mas Deus, em todo o tempo, Ele precisa ver e saber se aquele que está numa aflição, se aquele que está ali chorando, se aquele que está com amargura de alma, verdadeiramente crê que Ele é Deus. E uma vez que essa pessoa crê que é Deus, mesmo em meio à dor, à aflição, se Deus Ele encontrar fé nesta pessoa e perseverança, acredite, vai chegar o tempo determinado em que o Senhor vai mudar a sorte dessa pessoa, que o Senhor vai mudar a história desta pessoa. Mas perceba que não foi a alma amargurada, não foi o choro abundante, mas Deus Ele encontrou fé em Ana, pois a palavra diz que quando ela fez o voto, ela vai manifestar, ela vai expressar a sua fé, porque ela acreditou que Deus podia dar a ela um filho, tanto que ela mesma está falando com fé. Ela disse, se o Senhor deres um filho varão, veja que além de decidida, ela sabe o que ela quer, ela determina aquilo que ela quer que Deus faça em sua vida. Se me deres um filho, eu não preciso de mais de um filho, mas basta um filho, e eu quero que ele seja varão, eu quero que ele seja homem, eu quero que o Senhor esteja honrando a minha casa. E ela assume com Deus um compromisso dizendo, eu prometo que eu darei ele ao Senhor todos os dias da sua vida. Eu só preciso conceber, eu só preciso amamentar, porque depois que isso acontecer, então, Senhor, este filho não é meu, mas esse filho será do Senhor para sempre. Quando Deus Ele ouviu essas palavras de Ana, Deus, Ele viu que a Ana estava crendo, Ele viu que a Ana estava confiante, por isso que naquele dia, Deus, Ele vai usar a vida de um sacerdote da época, cujo nome é Eli, para lhe dar uma resposta satisfatória, uma resposta a qual ela precisava. Ela queria saber se realmente ia conceber ou não. E veja que não levou nem um dia, mas foi naquele momento em que ela esteve ali diante do Senhor, falando com Deus, e ela falou com fé. Eu quero te dizer uma coisa, eu não sei qual é a aflição da tua vida,
Eu não sei qual é a tua dor. Eu não sei quantas vezes você já chorou. Mas eu sei que se Deus encontrar fé em você, e se você, sobre tudo isso que está lhe sucedendo, que aflige tanto, você determinar algo com Deus já no começo deste ano, e se Deus ele vê que realmente você vai cumprir, que você vai honrar, este ano Deus vai mudar a tua sorte. Esse ano Deus vai mudar o teu cativeiro. Esse ano Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus. O mesmo Deus que ouviu Ana e atendeu, é o Deus em cuja presença estamos. Veja o que aconteceu aqui no versículo de número 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor. A pessoa muitas vezes diz, eu creio em Deus. Mas se você crê de fato, você tem que estar perseverando, independente do que esteja acontecendo. Está percebendo isso? Independente da situação. A sua alma pode estar aí, dorida. A sua alma pode estar amargurada. Você pode estar numa grande aflição. Mas isso não é motivo para você parar e desistir. Se realmente você quer um dia ser feliz, uma pessoa completa e realizada, então vale a pena você passar por tudo isso. Não que Deus tenha prazer em tudo isso que você está passando, mas é um processo. Eu quero te dizer que se você aguentar esse processo, se você suportar e perseverar pela fé, no final, Deus ele vai te responder. A resposta de Deus virá a vós, como veio a Ana, versículo de número 13. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouviu a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Vai acontecer isso na sua vida. Pessoas não vão te entender, pessoas não vão te compreender, ou talvez até vão te interpretar mal. Talvez você está insinuando algo, talvez você está manifestando algo, mas na verdade não é nada disso que as pessoas estão vendo. Veja que Eli, como homem, ele falhou, porque a situação a qual Ana se encontrava parecia, ele fez uma leitura, que ela estava embriagada, mas na verdade ela não estava embriagada, ela estava tomada por uma fé, ela estava tomada por uma certeza, que Eli, ele não entendeu, mas Deus, ele entendeu a Ana, Deus, ele compreendeu a Ana. E eu quero dizer, ainda que você não esteja entendido pelo mundo, ainda que você não seja compreendido pelo homem, se há fé em você, Deus ele sabe, Deus ele conhece, e no momento certo, na hora certa, Deus ele virá com a resposta em nome de Jesus. Versículo de número 14. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagado? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém a Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Olha só, ela está decidida, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Minha gente, olhe para mim, faz favor, o que está faltando é nós derramarmos a nossa alma perante o Senhor, porque eu não sei o que está acontecendo com você. Às vezes a pessoa, ela tem um hábito, uma mania, sempre quando ela está aflita, angustiada, atribulada, sempre quando ela está passando por uma situação, ela derrama as suas lamúrias ao homem, ela começa a reclamar ao homem, e o homem nada pode fazer, a não ser se compadecer do seu choro, do seu lamento. Se você vier até mim e começar a falar dos teus problemas, eu até vou chorar com você. Mas eu quero te dizer que quando você derrama a sua alma perante o Senhor, o que significa isso, pastor? É quando você só vê Deus,
quando você entrega para Deus, quando você diz: Senhor, eu não tenho mais ninguém, somente o Senhor. Quando Deus ele vê essa entrega total, porque ela derramou a alma dela. Quer derramar a alma, gente? É se entregar totalmente a Deus. Ela está dizendo: Senhor, nem o meu marido que tanto me ama, nem tudo aquilo que eu tenho de melhor é o suficiente. Somente o Senhor é poderoso. Só o Senhor é capaz. Por isso que eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor. Querido, você tem que derramar sua alma perante o Senhor. Versículo de número 16, continuando. Não tenhas, pois, a tua serva por aflita, filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então Eli respondeu e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Era só isso que ela precisava, de uma certeza, de uma resposta da parte de Deus. Mas Deus a respondeu. Olhe para mim, eu vou te dizer, não foi na casa dela chorando pelos cantos. Deus respondeu ela quando ela se posicionou, quando ela esteve ali no templo, quando ela esteve ali perante os sacerdotes. O que significa isso para mim e para você? Você não vai obter resposta em nenhuma parte do mundo. Você não vai obter resposta com um homem no mundo, pois a resposta que você precisa está em Deus. E você tem que procurar onde Deus está. Você tem que estar onde Deus, amado, Ele usa pela palavra o seu servo. Porque Eli, embora ele tenha interpretado mal logo no começo, mesmo assim, depois Deus deu entendimento para ele. Depois Deus revelou para ele o que se passava com a Ana. Eu quero te dizer que das muitas vezes, eu posso não te entender, eu posso não te compreender por ser homem, mas eu quero te dizer que pela palavra eu te digo que Deus tem resposta para você. Pela palavra, Deus ele tem uma solução para você. Ele tem uma saída para a sua vida. E Ele vai fazer isso quando você estiver perseverando, quando você estiver junto de Deus, quando você estiver na casa do Senhor. Por isso que você não pode perder tempo. Esse tempo que você se dedica ao Senhor aqui, ele é tão precioso, que quando você está sensível, você está quebrantado, você está voltado para Deus, querido, querida, eu quero vos dizer que basta uma palavra, vai ser uma resposta para você, será tão suficiente, tão capaz, que você vai sair daqui em paz, porque o Deus de Israel, Ele garante que vai conceder a tua petição, que lhe pediste em nome de Jesus. Versículo 18, e disse ela: a tua serva ache graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Quantas vezes você adentra ao templo, à casa do Senhor, e por tudo aquilo que vem acontecendo na tua vida, você adentra com um semblante triste. Mas, me permita, eu acredito no que eu vou falar agora, que este ano, você que sempre, ou quase sempre, ou uma vez ou outra, entrou a esse templo com um semblante triste, Deus ainda este ano vai te dar motivos para você entrar com um semblante alegre em nome de Jesus. Mas a palavra diz: se você tem semeado com lágrimas, você vai voltar sem dúvida com alegria, porque é na presença de Deus, amados. Não é diante do homem, não é, amado, no templo. Mas veja que para Ana naquele dia, ela não viu o homem. A Ana naquele dia, ela não estava ali para contemplar o que estava acontecendo no templo. Naquele dia, o que mais importava para Ana era o Senhor. O negócio dela era com Deus. Não que ela era uma fanática religiosa, cética. Mas perceba, você precisa entender isso.
O teu negócio aqui não é comigo nem com a igreja. O teu negócio aqui é com Deus direto. Mas você tem que, amado, passar por este processo. É necessário você estar aqui. É necessário você estar diante do sacerdote. É necessário que você obtenha uma resposta da parte do Senhor. É como está na palavra, em Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração. Quantas coisas a Ana não havia preparado para aquele ano? Quantas coisas ela não havia desejado para aquele ano? E sobre tudo que ela desejou, o que ela mais queria era um filho. Mas entrava ano, terminava ano e nada dela engravidar. Até o dia em que ela foi decidida, até o dia em que ela foi determinada. É como se a Ana dissesse assim: eu não vou sair de lá enquanto Deus não me responder. Eu não vou voltar enquanto eu não tiver uma resposta certa. Você tem que determinar mais com Deus. Você tem que assumir mais. Você tem que dizer aquilo que realmente você crê que Deus tem poder para fazer na sua vida. Deus não quer que você fique com insegurança, com receio, com medo. Se você está certo no que você quer que Deus faça, então abra sua boca e assuma isso em nome de Jesus. Amém? Porque Deus vai honrar não o que o homem está falando. Deus, ele vai honrar o que sai da sua boca. É aquilo que você disser diante de Deus, é o que Deus fará acontecer em nome de Jesus. Mas vamos agora entender algo aqui, para você tomar posse da bênção. Deixa marcado aí no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. Eu quero que você abra a palavra de Deus, para você entender. Porque Deus, ele quer ouvir de você. Eu posso aqui chorar por você. Eu posso aqui, sabe, lamentar por você. Eu posso aqui jejuar. Eu posso aqui fazer vigília por você. Mas nada como você mesmo falar a Deus. Que Deus quer ouvir você. Amém? Deus não queria ouvir Eucana. Deus não queria, amado, ouvir Eli. Naquele dia, naquele estado em que a Ana se encontrava. Ele queria ouvir a Ana. Como ele ouviu. Então veja o que está escrito no livro de Eclesiastes, para você entender, antes de você falar diante de Deus. No capítulo de número 5, livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo de número 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Porque antes que a Ana saísse da casa dela para ir até o templo, Deus já sabia. Deus, ele já conhecia. Então você tem que saber, quando você adentra, quando você se achega a Deus, você tem que saber muito bem a quem você está se dirigindo. Amém? Com quem você está falando. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos. Você vê, às vezes a pessoa faz tantos sacrifícios, mas às vezes é um sacrifício em vão. Pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma, diante de quem? Diante de Deus, está vendo? Porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas tuas palavras. Amém? Foram poucas palavras de Ana. Se você for ver, quando ela faz o voto com Deus, foram poucas suas palavras, mas foram palavras precisas, foram palavras certas. E ela sabia que por mais que passasse aquele ano, e se ela concebesse, ela não podia voltar atrás. O que acontece é que Deus, na sua onisciência, Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe o que você falar hoje para Ele. Ele sabe se amanhã ou depois você vai estar cumprindo e honrando isso. Por que que Deus não faz no começo, no meio ou até no final do ano? Porque aquilo que a pessoa ela falou foi em vão.
É como fazer sacrifícios de tolos. A própria pessoa sabe que não vai cumprir, mas ela fala. Então falar por falar é melhor não falar. Porque, minha gente, escute isso. Tudo que você fala aqui, primeiro quem está a ouvir é Deus. Então olha só a ligação que há Deus com a casa dele. Deus está no meio do seu povo. Aonde se reúnem 2 ou 3 ou mais pessoas, ali ele vai estar presente. Então antes que o homem, antes que o pastor, antes que alguém aqui na igreja te ouça, te escute, saiba que você está diante de Deus. Então você não pode falar algo sabendo que você não vai cumprir, que você não vai, amado, levar adiante. Por isso que Deus nem faz, por isso que Deus nem realiza. Ele sabe que a pessoa não tem, amado, consistência. A pessoa não sustenta aquilo que ela fala para Deus. Aí ela começa a achar uma porção de motivos, ou ela começa a culpar tudo e todos. O problema é a igreja, o problema é o pastor, não é? Mas sendo que ela mesma está falando algo e ela não tem compromisso com o que fala. Querido, querida, nós servimos um Deus que honra a palavra que sai da sua boca. Versículo de número 6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz? Está vendo? Então é importante, logo no começo do ano, você fazer a declaração. Você assumir com Deus, amado, um propósito. Você dedicar a Deus tudo aquilo que você quer que Deus faça na tua vida. E você não pode, amado, se arrepender. Você não pode dizer que foi erro, que foi falha, que você não sabia o que estava a falar. Querido, querida, em nome de Jesus, Deus tem um compromisso em fazer exatamente aquilo que você está falando, que Ele pode fazer na tua vida. A Ana abriu a boca e disse: se me deres um filho varão. Deus ouviu isso da boca dela. Está a entender? Ela está dizendo: o Senhor pode me dar um filho. Então eu quero um filho varão. Mas eu quero ter o prazer, eu quero ter a alegria de conceber e de carregar ele no meu colo. Mas todavia, não é meu, é do Senhor. Eu só preciso conceber, eu só preciso ser mãe. O sonho é meu, Senhor. Mas quando o Senhor realizá-lo, ele vai ser do Senhor para sempre. Eu não sei o que você quer que Deus faça na tua vida, mas você tem que ter um propósito. Você não tem, assim como Ana não tinha, mas Deus deu. E quando Deus concede, é para que sobre o que Ele concede, esteja diante dEle, honrando o nome dEle, glorificando o nome dEle. Querido, querida, se for para Deus me conceber esse ano, se for para Deus me dar este ano, não será para a minha glória, não será para a minha exaltação, não será para a minha satisfação, embora eu vou ficar satisfeito, mas será para a glória de Deus, será para o nome do Senhor ser conhecido naquilo que Ele fez na minha vida. Amém? Eu já vou concluir, mas volte lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Ela não tinha, mas Deus deu. E veja o que aconteceu. Versículo 20. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 20. E sucedeu o quê? Passado, o quê? Tem gente que quer agora, né? Pastor, se não for para agora, está entendendo ou não? Você tem que respeitar o tempo. Se a pessoa ela quer antecipadamente, Deus pode antecipar, mas há casos e casos. No caso de uma mulher, na sua gestação, não dá para ela dar à luz de um dia para o outro, não é isso? Eu quero vos dizer, amado, e eu vou profetizar isso, levanta a mão direita. Se você crê, se você não crê,
Amada, em menos de 9 meses, e por que não dizer em 9 meses, deste ano, Deus ele vai conceder a tua petição. Estou falando pelo Espírito. Amém? Porque é o tempo determinado de uma gestação, não é? 9 meses. Tem uns que nascem prematuro, mas na lógica normal, são 9 meses. Então, passado algum tempo, quantos meses passaram então? 9 meses. Passado algum tempo, Ana concebeu, ó glórias, e teve não foi filha. Deus não erra no seu pedido. Amém? Glória a Deus. Mas ela só recebeu porque só que ela pediu com fé, determinou. Ela sabia que podia passar mais um ano. E se Deus concebesse a ela honraria a sua palavra. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia a ela: o tenho pedido ao Senhor. Glória a Deus. Então agora, você tem que entender que ela vai honrar a palavra dela. Porque Deus honrou a parte dele, não honrou? Mas a Ana falou que ia fazer após ela gerar. E ela honrou. Para a gente finalizar, versículo de número 22. Porém a Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. Ó, apareça perante quem? O que Deus vai fazer na tua vida esse ano, em 9 meses, tem que aparecer perante o Senhor primeiro. Porque a glória, a honra, o louvor é para Ele. E depois vai aparecer aos homens. E todos que olharem para aquilo que Deus Ele fez, segundo o que Ele te concedeu, eu profetizo, essas pessoas vão ter motivo para agradecer e glorificar a Deus. Versículo de número 23. E Eucana seu marido lhe disse: faz o que bem te parecer a teus olhos, fica até que desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou, e havendo-o desmamado, o levou consigo, e 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e trouxe aonde? A casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança, mas ela não podia voltar atrás. Quer dizer que depois que nasceu, depois que ele desmamou, ela teve que honrar o seu compromisso. Ela honrou o seu voto. E aonde eu quero chegar aqui para concluir, na verdade, a Ana, sem que ela concebesse, sem que ela gerasse, ouça isso, ela deu honra ao Senhor primeiro. Quando você primeiro honra a Deus, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Por que eu digo que ela honrou a Deus primeiro? Quando ela disse: se o Senhor me der, eu vou dar ao Senhor, não foi aí que ela honrou o Senhor. Não. Porque a Ana, escute isso, ela cumpriu a palavra. Porque isso não vinha daquele tempo, já vinha desde lá de trás. Se você ler Êxodo capítulo 13, porque Samuel, ele foi o primeiro filho de Ana. Não foi? A Ana não teve só um filho. Deus quando faz, Ele faz, amado, por completo. Não é? Deus é um Deus, amado, do exagero. É um Deus da abundância. Não foi só uma vez que Deus visitou o ventre de Ana, mas por mais 5 vezes, Deus visitou o ventre de Ana. Diga glória a Deus. Quer dizer que Deus ele pode tornar a fazer, amado, o que Ele já fez antes. Entendeu? Êxodo 13. Ela honrou primeiro a Deus. Está aqui, versículo 2. Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens ou de animais, porque meu é. Quando ela disse: se o Senhor me der, ela está dizendo: o Senhor é do Senhor. Eu só quero gerar. Eu só quero ser mãe.
mas é do Senhor. Então, quando você honra a Deus na palavra, querido, querida, passado algum tempo, Deus vai te honrar pela palavra também. Acredite nisso. Então diga, quando eu honro a Deus na palavra, Deus vai me honrar pela palavra. Você crê nisso? Deus honrou Ana ou não honrou? Honrou. Mas porque ela honrou a Deus. Quer dizer que antes dela falar que ela era dela, ela disse é do Senhor. E aqui eu finalizo. Só para você entender que o que Deus vai fazer, não é só o que você está a pedir. Atenção, Deus sabe da sua necessidade lá na frente. Você só precisa que Deus te conceda esta petição, não é isso? Pastor, eu só quero que Deus faça isso. Mas se Deus fizer só o que você está pedindo, então, amado, você está limitando Deus. Eu quero vos dizer que Deus, além do que você está pedindo, além do que você está pensando, se está nos planos de Deus, é o que Ele vai fazer na tua vida esse ano, em nome de Jesus. Abra a palavra novamente lá no primeiro livro do profeta Samuel, agora no capítulo 2. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, e o versículo 21. E aqui eu concluo. Acharam? Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 3 filhas, e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Fique de pé, por favor. Então, se a gente somar, dá a entender por esta leitura, porque é um assunto um tanto quanto polêmico, mas pela lógica, ao lermos, então a Ana concebeu 6 filhos. Não é isso? Quer dizer que Deus, Ele faz, amado. Deus realiza. Agora você sabe que Deus, Ele precisa ouvir de você. Não adianta eu pedir por você. Eu posso pedir um ano inteiro por você. Posso ou não posso? Mas é diferente quando você pede a Deus. Quando você se achega a Deus. Eu quero dizer que você está no lugar certo. Que a Ana estava ali no templo. Ela esteve diante do sacerdote. E o sacerdote aqui, eu quero vos dizer que representa a palavra. Amém? Não vou se referir ao homem, mas à palavra. Porque a palavra diz que o sacerdote estava ali também para servir a Deus como a Ana. Só que pela palavra Deus, Ele mostrou, Ele revelou para Eli, o homem, o sacerdote, que aquilo que ela estava pedindo, o Senhor estava lhe concedendo. Então, nesta hora, o que você precisa fazer é chamar para si um propósito. Você tem que agora assumir um compromisso. Você tem que falar para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor me conceda isso, eu preciso que o Senhor me dê aquilo, mas eu quero que isso seja do Senhor. Eu quero que isso, o Senhor, venha a ser glorificado, venha a ser honrado nisso. E pode acreditar, amado, quando você dedica primeiro para Deus, amém? Porque a Ana dedicou primeiro para Deus, não foi? O primogênito, a primícia é para Deus. Quando você santifica as primícias de tudo para Deus, na verdade você está honrando a Deus na palavra. E Deus, Ele vai se lembrar de você. Não foi isso que a Ana pediu? E se da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva te lembrares, então Deus não vai se esquecer de você. Ele vai se lembrar de você neste tempo, neste ano, para honrar aquilo que você está falando com Ele, porque você está honrando o que Ele falou na palavra. Amém? Quando você honra o que Deus fala na palavra, Deus vai honrar a tua palavra também. Acredite nisso. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os teus olhos, e eu quero que em oração você faça uma declaração, uma confissão, uma afirmação para Deus. Mas agora,
em concordância, eu quero que você dirija esta oração comigo, bem alto e bem forte. Orem assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu aprendi através da tua palavra, segundo a história de Ana, que ela determinou, falou diante do Senhor o que ela queria que o Senhor realizasse em sua vida, e sobre aquilo que ela lhe pediu, ela determinou que todos os dias seria do Senhor. Pai querido e Deus amado, que neste ano o Senhor me conceda a minha petição, porque eu quero que o Senhor seja glorificado, exaltado, uma vez que for concedido a minha petição. Meu Deus, eu quero te dar honra sobre tudo o que for realizado, o que for concedido. Se o Senhor fizer, o Senhor será glorificado. Durante este ano, eu creio que neste tempo, em 9 meses, eu profetizo que a minha petição será realizada, em nome de Jesus. E uma vez que o Senhor realizar, estará diante do Senhor para sempre, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Continue falando com Ele, continue em oração. Você pode ter entrado aqui na casa do Senhor com um semblante triste. Você pode ter entrado aqui com a sua alma amargurada. Você pode estar a chorar até abundantemente. Mas você está diante do Senhor. Você está na casa do Senhor. E agora Ele inclina os ouvidos para ouvir as palavras que saem da tua boca. O Senhor agora, Ele sabe exatamente o que você está falando. Ainda que você só mexa os lábios, assim como a Ana não conseguia nem falar, ela só movia os lábios. O homem pode até ter tido uma interpretação errada da sua pessoa, daquilo que você estava a falar, de como você estava, mas Deus que te conhece, Ele sabe muito bem, Ele conhece, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como agir na tua vida. Então agora, meu amado, minha amada, como Ana, fale para Deus, fale: Senhor, se neste ano o Senhor me conceder a petição, se o Senhor me der, se o Senhor realizar, então, meu Pai, eu vou ficar muito feliz, eu vou me alegrar, eu vou ficar satisfeito. Mas todavia, que aquilo que o Senhor me der, seja do Senhor, como sendo assim desde o princípio. Ah, meu Deus, eu quero colocar diante de Ti, eu quero agora consagrar. Meu amado, minha amada, comece a consagrar a Deus, comece a dedicar ao Senhor, comece agora a apresentar o Senhor a sua vida, a sua casa, a sua família. Diga: Senhor, não é de mais ninguém, não é de outro a não ser do Senhor. Eu quero dedicar desde o começo, eu quero oferecer desde o princípio deste ano. Ah, meu Deus, eu quero que o Senhor seja glorificado, eu quero que o Senhor seja honrado, eu quero que o Senhor seja exaltado sobre tudo que o Senhor me conceder, sobre tudo que o Senhor fizer na minha vida. Eu quero que o Senhor seja conhecido, eu quero que as pessoas comecem a dar graças a Deus, que as pessoas comecem a glorificar o Senhor, por saber que foi o Senhor quem concedeu. Eu alcancei do Senhor a petição que eu lhe pedi, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Deus amado, nesta hora nós estamos em oração como a Ana um dia esteve, mas Senhor, estamos decididos, estamos determinados que tudo que o Senhor nos conceder já no início deste ano, ou daqui a 9 meses, certamente, meu Pai, será do Senhor para sempre.
meu Deus, nós vamos ficar gratos, nós vamos, Senhor, ficar satisfeitos, se o Senhor fizer, se o Senhor realizar, mas todavia, o Senhor vai ser engrandecido, o Senhor vai ser glorificado, o Senhor vai ser exaltado, sobre tudo que o Senhor nos conceder, nós daremos ao Senhor, santificaremos ao Senhor, consagraremos ao Senhor, porque o Senhor é digno, o Senhor é merecedor, o Senhor é o único que pode ter acesso direto, o Senhor terá exclusividade, o Senhor, meu Pai, terá o seu lugar de honra. Então, meu Deus, em nome de Jesus, ouça agora as palavras que saem da boca deste homem, ouça agora as palavras que saem da boca desta mulher, contempla, Senhor, a vida desta pessoa, e faça com que ela hoje saia daqui com a certeza, com a garantia, de que o Senhor vai conceder a sua petição, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós queremos te honrar, queremos te exaltar, queremos te bendizer, não só pelo que o Senhor vai fazer, não só pelo que o Senhor vai realizar, mas porque o Senhor é Deus, o Deus das nossas vidas, o Deus da nossa salvação. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Levanta as mãos aos céus agora e comece a engrandecer, comece a bendizer, comece a agradecer, comece a entronizar e a louvar o nome do Senhor. Oh, aleluia, Senhor, glória ao teu nome, Jesus. Louve. Obrigado, Deus. Sim, meu Pai. Oh, glórias. Diga, meu Deus e meu Pai, eu consagro, eu dedico, eu ofereço ao Senhor, já desde o começo, do início deste ano, a minha vida, a minha família, tudo o que eu tenho. Vem, Senhor, reina sobre nós, domina sobre nós, para sempre, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Vamos dar a Ele uma salva de palmas. Glória a Deus. Tudo que você dedica a Ele, tudo que você oferece a Deus, volta para você mesmo.